Bom dia, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 5 e do 15 ao 20. Primeiramente, Marcos 5, verso 1 até o verso 5. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, está falando aqui de Jesus, né? Ao desembarcar, logo veio 2 sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Agora nós vamos ao verso 15. Indo ele ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, é um privilégio falar da Tua palavra, do Teu grande poder, do Teu grande nome. É uma honra, Senhor. É uma alegria, Deus. Mas entendo que, sobretudo, é uma responsabilidade, Senhor. Por isso, eu peço a iluminação do Teu Espírito Santo neste momento de meditação da Tua palavra. Livra-me, ó Deus, de todo perigo de ambições pessoais, de reconhecimento. Livre-me do perigo de perder de vista a essência da Tua palavra, que é o próprio Senhor e o Teu Espírito Santo. Ajuda-me, ó Deus, e daremos a Ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesses 2 textos que nós lemos, apresenta para nós 2 facetas da vida de um ser humano, bem antagônicas, 2 facetas da vida do ser humano, bem opostas mesmo, uma da outra. E a primeira delas é a vida de um ser humano sem Jesus. E a segunda, a vida de um ser humano com Jesus. Toda pessoa que vive sem Jesus, não quero dizer que todos que vivem sem Jesus vivem como este homem. Não. Também, eu não quero dizer com isso que você vai se identificar com 100% do que eu vou falar aqui a respeito desse texto e desse homem.
Ou você pode se identificar com algo paralelo. E se você não se identificar com nada do que vai ser dito a respeito desse homem, se você não se identificar com nenhum paralelo do que vai ser dito, você poderá conhecer alguém e então necessitado de uma palavra, e você poderá então ser uma voz profética de Deus na vida de alguém. Você poderá então ajudar alguém com essa palavra. Quem sabe Deus vai colocar alguém precisando de uma palavra e você poderá então ser usado por Deus. Eu só sei de uma coisa. Deus diz em Isaías capítulo 55, verso 11, que a palavra dele nunca volta vazia, sem antes cumprir aquele propósito para o qual ela foi designada. Amém? Glória a Deus. Viver sem Jesus não significa que a pessoa não acredita na existência de Jesus. Não é isso. Até os demônios creem. A Bíblia diz, em Tiago, capítulo 2, verso 19, que os demônios creem e eles tremem. Então, uma pessoa que vive sem Jesus não significa que ela não acredita na existência de Jesus. Viver com Jesus significa fazer uma entrega total a Ele. Uma entrega de corpo, alma, coração e todo ser a Ele. Isso é viver com Jesus. É viver de acordo com a sua palavra. É viver de acordo com os seus mandamentos. É viver em obediência a Ele. É ter uma experiência com Ele. Em primeiro lugar, então, vamos ver como pode ser a vida de alguém sem Jesus. Vamos ver o que é que o diabo pode fazer na vida de alguém sem Jesus. Eu sei que é um texto não muito usado por pregadores. Muitos não gostam de falar do diabo. Mas quem mais falou do diabo aqui nessa terra foi Jesus. Alguns até têm medo de falar do diabo. Mas o medo não é uma coisa boa para o cristão, não. Não é um bom sinal quando se tem medo do diabo. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que Deus não nos deu espírito de medo, espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Então o crente que tem medo que não gosta de falar do diabo, que tem medo do diabo, precisa rever a sua fé, precisa orar um pouco mais. Primeiro, verso 1 e verso 2 diz que chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, e ao desembarcar Jesus, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. De onde o homem veio? Dos sepulcros. Ele vivia no cemitério. Vivia ali no meio dos sepulcros, ali que ele dormia, ali era o lugar dele, um lugar de morte. Tem tantos outros lugares de morte também, que muitas pessoas vivem, e muitas vezes nem percebe. Uma pessoa que vive na bebedeira, por exemplo. A bebedeira é um lugar de morte. A pessoa que faz uso de drogas é também um lugar de morte. Uma pessoa que frequenta prostíbulos está frequentando lugar de morte. Toda pessoa que leva uma vida de devassidão está vivendo em um lugar de morte. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 14, verso 12, que há caminho que para o homem parece direito, mas no final dele é caminho de morte. Também em Provérbios, capítulo 4, verso 19, a Bíblia diz que o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Ou seja, a pessoa está tão longe de Deus, tão distante dos caminhos de Deus, está tão na escuridão, que ela nem sabe aonde está tropeçando. Ela tropeça e nem vê, nem percebe.
Dos sepulcros, esse homem veio ao encontro do Senhor Jesus, com o espírito imundo, com demônios. Vale lembrar aqui, queridos, que o diabo não é um mito. O diabo não é um ser mitológico. O diabo não é uma força. O diabo é um ser bem real, um ser maligno e bem real mesmo. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém a quem possa devorar. Ele anda em derredor. Ele é um ser real. Efésios capítulo 2, verso 2, diz assim: ele é o príncipe da potestade do ar, ou seja, ele tem um reino. É o príncipe da potestade do ar. Ele atua nos filhos da desobediência. Em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 3, ele é comparado a um dragão. O que é que um dragão tem? Um dragão tem garras, um dragão tem asas, e um dragão tem cauda de serpente. Garras fala de poder, asas fala de agilidade, cauda de serpente fala de sagacidade. Então a Bíblia diz que o diabo, ele tem poder, ele tem agilidade e ele tem sagacidade, ou seja, ele é esperto, ele é astuto. Uma figura mitológica apenas, muita gente pensa que é isso o diabo. Não, ele era um anjo, que decaiu, que se rebelou contra Deus. Ele é a representação do mal. Ele odeia seres humanos. Por que ele odeia os seres humanos? Porque os seres humanos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. De tudo que Deus criou, o único ser que Deus criou à sua imagem, à sua semelhança, foram os homens, eu e você. Nem os anjos. A Bíblia diz que nós sim fomos criados, feitos por Deus, à imagem e semelhança de Deus. Por isso o diabo odeia os seres humanos. E a Bíblia diz para nós em João, capítulo 10, verso 10, para que ele veio? Qual o propósito dele aqui? Ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Glória a Deus, amém, queridos? Ou seja, o propósito dele é levar o homem à ruína. O alvo dele, o desejo dele, o trabalho dele é levar o homem à ruína moral, à ruína espiritual, à ruína física, à ruína social. Ele veio para matar, roubar e destruir. E assim como Deus, nosso Deus trabalha a curto prazo, a médio prazo e longo prazo, o diabo também. O diabo também trabalha a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E você sabe qual é a maior tentação? Sabe qual é a maior tentação de todas? Chama-se apostasia. O que é apostasia? É o esfriamento da fé. É o abandono da fé. Apostasia é quando a pessoa gradativamente vai esfriando na fé, vai perdendo o gosto pelas coisas de Deus, vai perdendo o gosto pela leitura da Bíblia, pela meditação da palavra, vai perdendo o gosto pela oração, vai perdendo o gosto pela comunhão, até se afastar totalmente de Deus. Essa é a maior tentação. Essa é uma arma terrível dele. Esse homem então, diz o verso 3, o qual vivia nos sepulcros,
e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Vivia ali cheio de demônios. A Bíblia fala que era uma legião, e uma legião fala de milhares. Vivia ali no sepulcro, naquele cemitério. Ele tinha uma força descomunal. Ele arrebentava todas as correntes, todas as cadeias. Uma força que não é normal do ser humano. Ninguém conseguia prendê-lo. Morando ali num lugar de morte. Portanto, havia morrido também a família. Havia morrido também casamento. Havia morrido a felicidade. Havia morrido também a paz, a alegria. Tudo estava destruído. E diz o verso 4 que, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Ou seja, muitas pessoas já tinham tentado prendê-lo, tentado fazer com que ele saísse daquela situação, tentado ajudar, ninguém podia subjugá-lo. Tentativas e mais tentativas já tinham sido feitas. Ele arrebentava com todas as correntes, com todas as cadeias que ele era preso, totalmente fora do controle, sendo que ninguém conseguia dominar, ninguém conseguia amansar esse homem. Lamentavelmente, tem muita gente vivendo em situação semelhante, fora do controle, vivendo isso, lamentavelmente. O verso 5 nos informa que andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Os montes fala de um lugar alto. Isso representa a posição social. A posição social também já tinha morrido. De repente uma pessoa tem uma boa posição social, é uma pessoa bem de vida, tem uma boa formação, tem uma boa situação financeira, mas muitas vezes está preso por alguma coisa, está vivendo uma vida fora do controle. Haverá sempre um vazio existencial enquanto a pessoa estiver vivendo, tentando viver sem Jesus. Por fora pode não parecer, as pessoas podem até olhar por fora e dizer: puxa, que pessoa maravilhosa, que pessoa abençoada. Mas por dentro haverá sempre um clamor pela falta de paz, pela falta da paz verdadeira que só o Senhor Jesus Cristo dá, pela falta da alegria verdadeira que só o Senhor Jesus pode dar. Faltará sempre algo por dentro. Por fora pode estar uma maravilha, mas por dentro está faltando alguma coisa. Há um vazio existencial, sempre haverá. Faltará sempre algo. E no final do verso 5, diz que esse homem vivia ferindo-se com pedras. Quando Deus criou o homem, Deus colocou no homem um instinto da autoproteção, um instinto da autodefesa. Então todos nós temos esse instinto da autoproteção. Significa que quando alguém ameaça jogar alguma coisa em você, basta fazer assim na sua direção, você já se protege, você já se desvia. Esse é o instinto da autodefesa, da autoproteção que Deus colocou em nós. Mas esse aqui não. Esse aqui vivia se ferindo, ele mesmo se ferindo com pedras, está dizendo a palavra de Deus. Agora, não precisa usar uma pedra para a pessoa se ferir. Lamentavelmente, muitos estão se ferindo por aí. Uma pessoa que se embriaga, por exemplo, que se enche de cachaça, ela está se ferindo. Um fumante,
ele está se ferindo. O que está usando a droga, ele está se ferindo. Nem preciso dizer, entrar em detalhes, o mal que todas essas coisas causam na pessoa. Quantas doenças, quantas coisas terríveis. Me lembro de uma vez que eu estava em um mercado, na fila do caixa, e a pessoa da frente pediu um maço de cigarro. Então a moça do caixa deu o maço de cigarro. Quando ela viu aquela figura, ela assustou. Porque até na embalagem vem aquela figura horrível de uma pessoa em fase terminal, para chocar mesmo, dizendo que aquele produto pode causar aquilo na pessoa. Então aquela pessoa disse: puxa, que imagem feia, me dá outro maço. E a moça do caixa brincou com a pessoa e disse: mas o que está dizendo aí é que isso pode causar isso. Ela disse: eu sei, mas não precisa, me dá uma imagem mais amena um pouco. Então até na embalagem está avisando aquele mal que aquele produto causa. O que a pessoa está fazendo? Ela está se ferindo, está enchendo a cara, está se ferindo, está usando droga, ela está se ferindo. E lamentavelmente, uma pessoa sem Jesus, até a capacidade de autoproteção é destruída. A pessoa sem Jesus, até essa capacidade de autodefesa que Deus colocou em nós, ela não tem, ela é destruída. Por quê? Porque o ser humano não foi criado para essas coisas. Nós cantamos, nós fomos criados para o louvor. O ser humano não foi criado para se embriagar. O ser humano não foi criado para fumar. O ser humano não foi criado por Deus para usar drogas. O ser humano não foi criado por Deus para viver uma vida de devassidão, de libertinagem. Está se ferindo, como esse cara aqui. E por que fazem isso? Sabem que estão se ferindo, sabem que aquilo é prejudicial, que não deve. E por que fazem? Porque dão brechas ao diabo. Dão brecha e depois ficam presos, se tornam escravos. E há um detalhe: suponhamos que isso aqui fosse uma dose de alguma droga qualquer. Muitos dizem assim: olha, eu já diminuí muito, eu usava tanto por dia, hoje eu uso só metade. É uma falsa liberdade, é um engano da pessoa. Continua preso, continua preso. Lá em 2 de Pedro, no capítulo 2, no verso 19, a Bíblia diz assim: aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Ou seja, quando algo me vence, eu me torno escravo daquilo que me venceu. Eu me torno servo daquilo, eu fico preso por aquele negócio que me venceu, que me dominou. É nesse sentido que muitos olham para o seu vício, olham para aquilo que está se ferindo, para aquilo que está matando a pessoa, e elas dizem assim: eu não queria, mas eu não consigo. Eu não queria mais continuar com isso, mas eu não consigo me libertar disso. Por isso Jesus diz em João, capítulo 8, verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se ele fala que é uma liberdade verdadeira, é porque existe a falsa liberdade. Se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Você vai ser livre totalmente, completamente. Aleluia. Bem, mas eu não vim aqui apenas reafirmar essas coisas que vocês todos já sabiam, tenho certeza disso. Não vim aqui apenas falar da grande tragédia que é alguém vivendo sem Jesus, mas dizer também que há um outro lado da moeda, há uma saída.
Diga graças a Deus. Graças a Deus que há uma saída, e essa é a notícia mais maravilhosa, e a saída é viver a vida com Jesus Cristo. Glória a Deus. Vejamos então o que é uma vida com Jesus. A partir do verso 15 que nós lemos, diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Ele tinha sido endemoniado, tinha tido uma legião, ok? Assentado. Agora ele está assentado, vestido, em perfeito juízo. E temeram. Algo chama a nossa atenção aqui. Esse homem teve um encontro real e verdadeiro com a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi impactado pelo poder do Evangelho. Olha como que ele se encontra agora. Totalmente mudado. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17: todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Glória a Deus, a tua vida é transformada, não por mim, não por algum pastor, não por essa igreja, não por alguma igreja, mas por Cristo Jesus, o único que pode transformar a vida do ser humano. Diga glória a Deus. É Ele quem faz, e só Jesus pode fazer isso, queridos. Só Ele pode quebrar todas as correntes, todas as cadeias, todas as prisões do inimigo, e libertar o cativo, e colocá-lo numa posição de novidade de vida. O homem não pode fazer isso, só Jesus pode fazer isso. Glória a Deus. O homem pode até tentar, e o homem tenta, o ser humano tenta. Ele pode mudar de médico, muda de psicólogo, muda de psiquiatra, muda de psicanalista, muda de pastor, muda de igreja, muda de religião, e ele vai tentando, mas não consegue. Só Jesus pode trazer essa transformação completa. Em 1 de João, no capítulo 3, no verso 8, a Bíblia diz assim: para isto se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Para isso Jesus veio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir a obra do diabo. O verso 15 então está informando para nós que esse homem agora está assentado, vestido. Se a Bíblia diz que agora está vestido, pressupõe que ele não tinha roupa, pressupõe que ele vivia nu. Mas agora está assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Ou seja, ele tem agora autocontrole, ele tem agora domínio próprio. Está vestido significa uma nova roupagem, uma roupagem agora de decência, uma roupagem agora de moralidade. Aleluia. Em perfeito juízo, ou seja, agora ele sabe quem é, ele sabe os seus limites, ele sabe o limite dos outros também. Já não precisava mais ser acorrentado, já não precisava mais ser amansado, já não precisava mais ser preso por cadeias, por correntes. Glória a Deus. Mas o que chama atenção aqui é que diz que quando viram o homem nessa situação, sentadinho, vestido em perfeito juízo, calmo, tiveram medo, temeram. Mas quando era endemoniado, vivendo nos sepulcros, não, parecendo um bicho, com uma força descomunal, quebrando todas as correntes, não tinham medo. Mas agora está sentado, vestido em perfeito juízo, e tiveram medo.
Não parece estranho? Mas é fácil explicar. Há casos, queridos, e eu já vi exemplo de pessoas assim, que enquanto eram bêbado ou drogado, enquanto chegava em casa de madrugada da rua, era acolhido pela família, era bem cuidado pela família, mas quando entregou a vida para Jesus, se tornou crente em Jesus, passou a andar limpinho, bem vestido, em perfeito juízo, a ler a Bíblia, a frequentar a igreja, foi rejeitado pela família. É incrível, mas é verdade. Quando se tornou um filho de Deus, crente em Cristo Jesus, foi rejeitado. Não tinham medo desse homem, até estar sentadinho, vestido, em perfeito juízo, agora tiveram medo. Jesus incomoda. Por que nós estamos aqui? Por que você veio aqui? Por que eu vim aqui? Por que a gente vai à célula? Por que a gente ora? Porque nós amamos a Jesus. Porque nós sentimos falta de Jesus. Nós sentimos saudade de Jesus. Nós não conseguimos mais viver sem Jesus. E a presença de Jesus, para aquele que está perdido, para aquele que está no mundo, a presença de Jesus incomoda. Incomoda muito. Temeram, tiveram medo. Jesus está aqui, pelo Espírito Santo. Amém? Jesus está aqui pelo poder do seu Espírito. E o que nós mais queremos na vida é estar junto a Ele. Você não consegue mais ficar sem Jesus. Amém? Você sente a falta dele, você sente a saudade dele. Diga graças a Deus. No verso 19, parece que Jesus foi meio rude com esse homem, mas você vai entender. Diz assim o verso 19: Jesus, porém, voltando ao 18, ao entrar Jesus no barco, esse homem suplicou a Jesus para ficar junto de Jesus. Suplicava-lhe o endemoniado que o deixasse estar com ele. 19 diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Agora, vestido, uma nova roupagem, temeram, e ele pediu para Jesus, para acompanhar Jesus. Deixa eu entrar no teu barco, deixa ir com o Senhor. Queridos, quem tem um encontro com Jesus, quer estar sempre com Jesus. Quem tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, não vai deixar Jesus nunca mais. E Jesus disse: não, você não vai comigo não. Volta para a tua casa. Ou seja, ele tinha uma casa. Quem tem um encontro com Jesus, tem um lugar para morar. Tem uma casa. Eu vivi sem Jesus por mais de 10 anos, perambulando pelo mundo, sem um lugar para morar. Quem não tem Jesus vive perambulando, vive daqui para colar. Eu trabalhava na área de hotelaria, então morava nos hotéis onde eu trabalhava, ou morava em repúblicas, em pensões e por aí em diante. Quando eu conheci Jesus, fui logo adquirir o nosso apartamentinho. Há 39 anos atrás,
Passei a ter um lugar para morar. E moramos nele até hoje. Um apartamento simples, pequeno, mas sempre foi um lugar de oração. E onde nós criamos os 3 filhos. Um lugar abençoado. Quem tem Jesus tem um lugar para morar. Jesus manda ele para casa. Por que ele havia saído de casa? Porque ninguém aguentava a violência dele, a sujeira dele. Ou seja, Jesus diz: volta para tua casa, que eu vou restituir tudo aquilo que foi destruído na tua vida. Volta para tua casa e conta para os teus. Eu vou mudar, eu vou restituir, eu vou restaurar tudo aquilo que foi roubado. Família, casamento, lugar para morar, posição social. Volta para tua casa, eu vou restaurar a tua vida. Glória a Deus, eu vou reconstruir tudo aquilo que foi destruído na tua vida. Graças a Deus. E Jesus diz assim, no verso 19: anuncia para os teus, vai para tua casa, para tua família, anuncia para eles tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Queridos, ninguém merece nada. Ninguém merece nada. Eu aqui com esse microfone na mão, não mereço nada. Tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia, tudo é pela compaixão de Deus. Vai para tua casa, conta tudo que o Senhor te fez e como o Senhor teve compaixão de ti. Diga graças a Deus. É misericórdia, queridos, é compaixão, é graça de Deus, é favor imerecido. Ele nos tirou de um brejo, de um tremedal de lama, de um lamaçal. Ele tirou você de um brejo, de um tremedal de lama, tirou você de um poço de lama e colocou você sobre uma rocha firme. Glória a Deus. Estendeu sua mão sobre mim e sobre você e te colocou sobre a rocha firme. Aleluia. No verso 20 diz que então ele foi para sua casa. Quem tem um encontro com Jesus obedece a Jesus. Jesus disse: você não vai comigo. Por quê? Ele morava em Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Ficava na fronteira do Israel com a Turquia. E ele era muito conhecido ali naquelas 10 cidades. Ele seria muito mais frutífero ali, testemunhando ali, onde todo mundo o conhecia, do que se ele seguisse com Jesus. Pois Jesus disse: volta para tua casa e anuncia. Ou seja, você vai ser uma testemunha ali nessas 10 cidades ali em Decápolis. Depois outras cidades foram acrescentadas no segundo século. Já eram 18 cidades. Hoje é a Jordânia, a moderna Jordânia. Então Jesus disse: vai para tua casa. E ele obedeceu. Quem tem um encontro com Jesus sempre obedece. É Jesus quem vai dirigir a sua vida agora. E diz aí o verso 20: ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Ele obedeceu, começou a proclamar ali a palavra do Senhor, dizendo tudo que Jesus tinha feito para ele, e as pessoas se admiravam. E aqui tem 2 coisas que eu quero compartilhar com você, finalizando a nossa reflexão. Primeiro, obedeceu. Quem tem Jesus é alguém obediente. Você viu alguém rebelde? Alguém que se rebela com tudo? Essa pessoa não teve um encontro real e verdadeiro com Jesus ainda. Segundo, começou a proclamar ali em Decápolis, ali naquelas 10 cidades onde ele vivia, especialmente Gadara. Das 10 cidades, uma era Gadara, por isso ele é chamado de Gadareno, era onde ele morava.
Começou a proclamar ali e as pessoas se admiravam. Quem tem um encontro com Jesus nunca fica calado, mas vai proclamar a palavra de Deus, vai testemunhar. Sempre que surgir uma oportunidade, quem tem Jesus vai anunciar Jesus, vai testemunhar do que Jesus é capaz. Então, queridos, esse homem, esse estilo de vida desse homem, possesso, endemoniado por uma legião, muitos demônios, não deve causar medo, não deve assustar ninguém. Pelo contrário, deve nos fazer lembrar do grande poder que há no nome de Jesus. Porque basta você usar o nome de Jesus e os demônios não resistem. A Bíblia diz, eu li para você, Tiago 2,19, que os demônios creem e os demônios tremem. Quando você usa o nome de Jesus, então apenas o nome de Jesus faz os demônios fugirem e deixar a pessoa liberta em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Sempre que surgir uma oportunidade, aquele que teve um encontro com Jesus vai falar do grande poder do nome de Jesus. E a mensagem de Jesus, através de você, vai contagiar outras vidas. Eu estou profetizando sobre a tua vida em nome de Jesus. Você será instrumento de bênção. Amém? Você será instrumento de vida. A tua vida, com a tua vida, o teu testemunho vai contagiar, vai impactar, vai deixar outras pessoas admiradas e vai trazê-las para Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. As pessoas olharão para você e dirão: mas é essa pessoa? Vai dizer: sim, é essa pessoa. Agora totalmente mudada, transformada pelo poder de Deus, porque você foi chamado para ser profeta, para anunciar. Profetizar é liberar a palavra de Deus, é proclamar a palavra, não é concordar com aquilo que o diabo está dizendo, mas é liberar a bênção, é dizer para a pessoa: saia da incredulidade, saia do vício, saia da depressão, saia dessa enfermidade, saia das trevas, vem para a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, fizemos uma explanação simples e breve da Tua palavra, mas Te glorificamos por tudo, Senhor. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida aqui, cada alma aqui, Senhor. Ninguém aqui foi feito para usar nenhum malefício, nenhum objeto, nenhum produto que venha ferir-se. Nenhum foi criado, ó Deus, para se ferir, mas para ser instrumento do Senhor, para ser bênção na casa do Senhor, para ser canal da Tua graça, para ser testemunha viva do Teu amor e do grande poder que há no Teu nome. Por isso, Senhor, nós Te exaltamos nessa manhã, Te exaltamos acima dos céus e da terra, e declaramos que em toda a terra esplenda a Tua glória. Sim, ó Deus, toda a terra está cheia da Tua glória. Senhor, ajuda-nos a libertar aquele que ainda está preso, ao que está cativo, ó Deus, ao que está acorrentado. Ó Deus, queremos ser canais, queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Muito obrigado, Deus. Tributamos a Ti, somente a Ti, a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Diga: Pai, em nome de Jesus. Diga o Seu nome. Eu ao Seu renuncio, renego, expulso Satanás e seus demônios. Proíbo Satanás e os demônios de tocar na minha vida, na minha família, nos meus bens. Em nome de Jesus, eu tomo sobre mim toda a armadura de Deus para me proteger, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz. Mais uma vez, eu me cubro com o sangue de Jesus Cristo para me proteger
Em nome de Jesus, eu renuncio toda enfermidade, todo ódio, ira, amargura, gritaria, palavrões. Em nome de Jesus, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou servo do Deus Altíssimo. E o mal não tem legalidade na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.